você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection, beleza? Sou Eduardo Ferrari, trago novas notícias do nosso Vasco aqui. Hoje notícia até importante, relevante na realidade. Então não deixe de assistir o vídeo inteiro para que você possa entender a informação ou as informações. E se inscreva no canal, gente. Participe aí do sorteio para a gente sortear logo essa camisa, essa e essa que eu estou vestindo aí. Eu sei que independente de qualquer coisa, não estou aqui, não sou comércio, entendeu? Eu estou aqui pedindo apenas para que você se inscreva no canal, para que atinja, pelo menos eu tinha estabelecido uma meta de 30 mil aí para sortear essas camisas, mas se bater 25 mil inscritos, falta pouco aí. É só você se inscrever no canal, gente. Só se inscrever. Como todas as pessoas pedem, seja membro. Não quero membro não. Quero que você se inscreva aí no canal. Beleza? Faça parte aí comigo dessa nova história de a gente falar do Vasco aí, independente de qualquer coisa ou situação ou circunstância, né? Vamos passar por isso. Gente, o Vasco continua vencendo na CBF a questão judicial. Isso porque a CBF enviou para o juiz Otávio, né, ontem, tem o sobrenome dele, mas eu não lembrei aqui não, mas o primeiro nome dele é Otávio, né, ele é presidente do STJD, ele é que vai decidir o caso. Então o Vasco saiu na frente na questão anulação do jogo. O Vasco tem 2 dias para se pronunciar, né, sobre o caso, porque o Internacional já se pronunciou. Está tentando anular o gol, mostrar que o gol estava legal de todas as formas. Uma coisa, gente, e esse é o meu entendimento, eu, Eduardo, uma coisa, uma situação na realidade é um gol legal, mas ficou claro, evidente que o gol estava impedido. O gol estava impedido, estava em impedimento. Eu estava em São Januário, eu estava cobrindo o jogo e nós vimos de longe que o Rodrigo Dourado estava na frente. Não só ele, mas tinha outros jogadores do Inter na frente também. Então, o Bandeirinha deveria ter... Ó, levanta a bandeira, amigo. Levanta a bandeira. Ele não sabe se o VAR está funcionando ou não. E outra prerrogativa, teve jogos aí de esperar 10 minutos ou até mais de 10 minutos para a validação do gol. Ali esperaram apenas 4 minutos e meio. Nem 5 minutos. Estranho, né? É tudo contra o Vasco. Aí eu falo pela instituição. Esse é o primeiro caso. Então o jogo pode ser anulado sim, ainda hoje. Outra questão envolvendo o Sport Recife. Isso porque o Sport, né, ele tem uma dívida com o Sporting de Portugal. Sporting de Portugal, né, não sei o valor, se são 14 milhões. E o Vasco pressiona o Sporting de Portugal para que acione a CBF e a FIFA e o Sport perca até 9 pontos no Campeonato Brasileiro. Foi uma situação muito parecida com a do Fluminense em um desses anos. Aí eu não sou contra não, porque se existe essa regra na FIFA, sabe, se você tem, porque fariam com o Vasco, podem ter certeza, fariam a mesma coisa com o Vasco. Então, se existe essa prerrogativa para o Vasco, e o Vasco tem um jurídico com capacidade para tal coisa, eu acho que o Vasco deve sim buscar os seus direitos, né? O Vasco, gente, entenda uma coisa é quando a gente fala de pessoa, ser humano, né? Ah, fulano está lá e eu não aceito. Beleza, nós não gostamos, nós queremos o Levin, nós queremos outra pessoa. Mas outra coisa é a instituição, o nosso time, o nosso escudo, a cruz que a gente carrega no peito. Se existe o direito legal, um direito legal, ou de anular a partida, ou de ganhar o processo, na verdade não ganhar o processo não,
na verdade, do Sporting de Portugal acionar na FIFA o Sport Recife, aí é meio legal, né? A questão do jogo contra o Inter, eu ainda meio balançado. Perdeu, né? Mas o gol estava impedido, né? Vamos carregar essa verdade. O gol não estava legal. O gol estava em posição de impedimento. Mas não estava assim. E aquilo ali, claro que desestabiliza a equipe. Pô, a equipe não estava mal no início do jogo e de repente um gol contra, os jogadores nervosos, o próprio Cano na hora de bater o pênalti, ele estava nervoso. Era um pênalti que poderia ajudar o Vasco, né? Por exemplo, se o Vasco empata o jogo contra o Inter, com esse empate contra o Corinthians agora, 39 pontos, né? Um empate diante do Corinthians, 39 pontos. O Vasco ainda iria para a última rodada com a prerrogativa de uma vitória sobre o Goiás, já rebaixado. Sei lá, ficar na primeira divisão. Agora a gente precisa, né, ver realmente o que vai acontecer até hoje ou de repente amanhã sobre esses casos, né, se o Vasco consegue ou não e tal, desde que não seja em tapetão. Aí eu sou totalmente contra tapetão, esses negócios, né? Não. Se eu tenho, gente, a seguinte opinião: não quero ver o Vasco nunca na Série B, nunca mais. Poxa, mas um time horroroso, desde aquela eleição horrorenta vocês sabem aí, né? Sabe, horrorenta, depois vocês juntam as duas palavras. Daí você, numa eleição horrorosa, em novembro, depois, toda essa briga judicial, o Levin ofereceu ajuda para o Campelo em novembro e foi negada. O Levin traria alguns jogadores, enfim, o Vasco brigando, aí traz um tal de Ricardo Sapinto, Ribamar horroroso que estava na equipe, depois contrata Carlinhos, depois contrata Fernando, como é que é? Sei lá o que, Torres, horroroso, aí esse tal de Neto Borges, horroroso. Gente, pelo amor de Deus, é melhor lá para a base e evitar. O Ribamar hoje cobra mais 1,5 milhão na justiça de atraso, olha só. É a realidade. Me desculpem aqui, mas é a realidade. Vasco dever Ribamar, um jogador horroroso. Mas não é só ruim, não, é horroroso. E cobrar 1,5 milhão na justiça do Vasco. É complicado. Então, gente, as primeiras informações de hoje são essas, são informações importantes, ao meu ver, que se cabe recurso legal, eu acho que o Vasco tem que correr atrás sim. Né? Repito, que eu não quero ver o Vasco na Série B e existe, como eu disse no vídeo de ontem, a prerrogativa do Levin ainda conseguir na justiça exercer a função como presidente do Vasco da Gama, e é o que a gente pede como sócio, como torcedor do clube, independente de qualquer coisa, tá certo? Então não deixe de se inscrever no canal, tá? Não tem ninguém está sendo apelativo, não sou apelativo aqui, ó, as camisas do Vasco estão aqui, dessas aqui, né? A que eu estou vestindo, essa daqui de treino também muito maneira, muito legal, tem a capa aqui do lado e tal, o Vasco atrás. Então, é só você se inscrever aí, não tem nada desse negócio de ser membro apelativo aqui não, tá? Então é isso, galera, cola comigo aí, fecha comigo aí, vamos pra cima, amanhã eu tô no jogo contra o Goiás, espero você aqui ao vivo comigo, falando de Vasco, no último jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Então conto com vocês aí, não deixe de se inscrever e confirmar a inscrição de vocês, beleza? Saudações vascaínas.